Oi, oi, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo. Já deixa seu joinha, já compartilha esse vídeo. O tema de hoje é sobre amante. A gente vai entender à luz das escrituras e também vamos falar aquilo que o Espírito Santo ministrou e ainda ministra no meu coração a respeito desse assunto, tá bom? E o versículo de hoje se encontra lá em Provérbios, o capítulo é o 5. O versículo é o 3 até o 9. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e seu paladar é mais suave do que o azeite. Porém, o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos estão impregnados do inferno, para que não ponderes os caminhos da vida, e as suas andanças sejam errantes. Jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dá-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe delas seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, para que não dês a outro a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida. Quando a gente fala sobre amante, a gente ouve falar sobre amante, a gente costuma ouvir coisas do tipo, é uma mulher sem vergonha, é uma mulher da vida, uma mulher que ela quer destruir, ela quer... Vamos falar a respeito desse assunto? A verdade, só que com um olhar de empatia. Porque quando a gente fala sobre amante, a gente precisa entender também que é um ser humano que tá ali. É uma alma, é um espírito, é alguém que tem dores, é alguém que tem traumas. Então, a gente precisa, além de olhar essa questão do moral e o afetivo, a gente precisa olhar também a questão das fragilidades da pessoa, porque tem algo mais profundo, tá? Então, superficialmente, a gente pode falar que é uma mulher sem vergonha, uma mulher que quer destruir um casamento, mas vamos na raiz, vamos mais profundo, vamos falar o que realmente pode estar por trás disso, porque quando a gente faz isso, a gente não que a gente vai justificar, eu jamais vou justificar o fato de uma mulher interferir num casamento, ou agir, ou manipular, ou agir de estratégia, de artimanhas, que muitas das vezes o inimigo dá para ela, e humanamente falando temos, para destruir um casamento, para destruir uma família, mas a gente pode explicar as motivações, o que tá por trás. Isso ajuda a gente não a dizer assim, ai, tadinha, mas isso ajuda a gente a ter empatia, entendendo que ali também tem uma vida, ali também tem uma alma, ali também tem alguém que sofre muito das vezes. E o que pode estar por trás disso? O que eu geralmente eu vejo em algumas, dentro daquilo que eu já aconselhei pessoas, dentro de aquilo que eu estudo, que eu observo, aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração nos processos que eu enfrentei também. Uma mulher em sã consciência, ela não quer ser amante, né? Ela não quer entrar dentro de um casamento, ela não quer ser a segunda opção ou escape na vida de um homem. Geralmente, quando isso acontece, tem motivos profundos e às vezes se encontra lá na infância. Muitas das vezes essa mulher, ela não teve atenção do pai. Geralmente ela não foi ouvida dentro de casa, nem pelo pai, nem pela mãe. Ela não se sentiu acolhida. Ela buscou o tempo todo do pai ouvir que amava, ouvir um elogio, ouvir que era importante, se sentir importante. Porque às vezes o pai até em alguns momentos falava, mas ela nunca se sentiu assim. Às vezes o pai muitas das vezes teve amante, trocou muitas das vezes a mãe por outra mulher, às vezes ou mais jovem, ou às vezes saiu de um casamento, saiu dessa família dizendo que queria ser feliz, que precisava ser feliz. E aí o que acontece? Essa criança, ela cresce já com autoestima muito baixa, muito fragilizada, com sentimento de rejeição. E a gente precisa entender que Deus, ele não é uma figura masculina à toa. Deus, ele é uma figura representada masculina para nós, como pai, porque o pai na vida de um homem e de uma mulher é uma figura de extrema importância. Tanto que quando encontramos em Deus a paternidade que não tivemos, nós encontramos o nosso real sentido. Aí somos completos. Por isso que a gente não pode negligenciar que
a paternidade na vida de uma mulher, na vida de um homem, é muito importante. E na vida de mulher, que é o que a gente está falando, quando temos um desequilíbrio, porque que acontece? É um defeito. Se uma mulher ela não tem isso dentro de casa, é como se fosse uma pessoa que não tenha uma das pernas. Sempre vai estar faltando algo. E ela sempre vai estar buscando aquilo que está faltando em outro lugar. E tem pais que até estavam presentes, que até não foram embora. Mas tem pais que às vezes quis ir embora, mas não foi, às vezes, por causa dos filhos, por causa de alguma coisa que o prendeu. E muitas das vezes ele externalizou isso falando, e às vezes essa mulher, ela cresceu e ouviu isso. Muitas das vezes ele teve amante, muitas das vezes ele tinha vícios, como bebida, drogas. Tem uns que tem na prostituição, né, busca prostitutas, tem homens que são homens de prostitutas, né? Ele busca isso o tempo todo, pornografia. E aí o que acontece? Essa mulher, ela cresce, no inconsciente dela tem o seguinte: o que impedia do meu pai me amar? É esse impedimento que é a bebida, ou é as prostitutas, ou é o vício nas drogas, o vício na bebida. E aí o que ela cresce pensando? Se não tivesse tudo isso, porque quando a gente é criança, o que a gente pensa? Se meu pai não bebesse, se eu pudesse tirar esse vício dele, se eu pudesse tirar todas essas coisas, meu pai me amaria, meu pai olharia pra mim. E ainda que seja um pouco de verdade, tem algo mais profundo, mas inconscientemente a mulher cresce pensando isso, que tirando aquilo que impede dela ser feliz, ou que impede ela de receber aquela validação, ela acha que ela vai ser 100% feliz e 100% completa, que é o erro que muitas crescem acreditando. E aí, essa mulher, vamos supor que ela tá lá no trabalho dela. E aí ela é uma mulher que se sente rejeitada, que não se sente vista, que não se sente amada. Chega lá um homem que às vezes ele é casado. Ela viu a aliança no dedo dele, ela achou ele bonito, até então ela continuou do jeito que ela estava. Mas ela percebeu que esse homem olhou para ela diferente. Ela percebeu que esse homem se interessou de alguma forma. Porque uma pessoa que é rejeitada, uma pessoa que foi negligenciada, ela tem um olhar muito atento, né? Ela percebe as mínimas coisas, então ela percebe um olhar, percebe uma fala, percebe, ela é perceptiva. E aí o que acontece? Às vezes ela percebe um olhar, e aí ela começa a se sentir lisonjeada. Nossa, ele olhou pra mim, diferente. Aí ela olha na mão e vê que é casado. Passou esse dia, tudo bem. Chegou outro dia, ele percebeu que ela gostou. E aí o que ele faz? Ele vai lá e olha de novo, de forma mais fixa, com um olhar mais demorado do que deveria. E aí ela percebe. No outro dia, ele já fala alguma coisinha, ou ele já puxa algum assunto. Ela sabe que ele é casado, ela sabe que tem uma família. Só que como ela precisa daquela validação, como ela precisa daquele elogio, como ela precisa ser vista, ela acaba aceitando aquela situação. Aí entra o ponto que eu falei sobre a questão da infância. Porque se ela acha que precisa tirar o impedimento para ser feliz, o que é o impedimento que impede ela de ser feliz ali? É a esposa. Ela olha para a questão da esposa e aí ela olha assim, se aqui o que está me impedindo de ser feliz é a esposa. Porque ele é um homem bom ao meu olhar, ele é um homem trabalhador, é um homem que eu queria pra mim. E o que tá impedindo de eu ser totalmente feliz, de eu ocupar esse lugar, é a esposa. Então, o que eu preciso fazer pra tirar essa esposa daqui, pra mim conseguir entrar aqui pra ser feliz? Porque o que impede de eu ser feliz é a esposa. E aí, às vezes, o que na maioria das vezes acontece? O homem que tá buscando lá fora, geralmente, o que ele faz? A gente precisa entender que um homem que está buscando um amante ou que não está satisfeito dentro do relacionamento é alguém que é totalmente egoísta. Ele não está no casamento para fazer a esposa feliz, ele quer ser feliz. Então, quando ele está buscando alguém lá fora, quando ele está buscando um olhar lá fora, o que ele está dizendo? Eu preciso ser feliz.
Ele até se importa com a esposa dentro de casa, mas a prioridade é ele, porque o ego tá elevado. E aí o que que ele faz? Ele não vai falar a verdade sobre esse relacionamento. Ele vai puxar pro lado dele. Por quê? Porque se ele falar a realidade como é, como que ele vai conquistar essa pessoa? Então, para conquistar, o que que ele precisa fazer? Ele precisa falar mal da esposa. Ele precisa se vitimizar. Ah, eu não sou amado, eu não sou visto dentro da minha casa, eu não sou valorizado. Pode ser que aconteça de ele não ter isso dentro de casa? Pode ser. Mas explica, não justifica. E aí, essa amante, ela escuta, ai, tadinho, eu preciso ajudar ele não é feliz. Eu sou essa pessoa que vou fazer ele feliz. E muitas delas até usa Deus e fala assim, Deus colocou essa pessoa no meu caminho para fazer ele feliz. Porque ele não era feliz, é para mim fazer ele feliz e para mim fazer feliz. E é o erro que muitas caem. E aí a mulher, ela vai se entrando nessa relação mais profundamente. E mais profundamente. E aí vai criando um afeto por essa pessoa. Se apaixona pela versão que ele quis mostrar. Porque é uma máscara. Ele coloca uma máscara. Porque assim, ó, ninguém fala, ele não vai falar a relação que ele tem com a esposa. O que ele faz dentro do casamento. Só quem sabe é a esposa. Só que às vezes ela defende alguém que muitas das vezes é culpado. Porque é fácil uma mulher olhar de fora e falar assim, ó, ah, ele não é amado. Faltou isso dentro de casa. Ele é assim porque ele não tem. É porque ela não é sábia. Só que sabe uma verdade que precisa ser dita? E às vezes o machismo impede da gente falar? Ou impede às vezes de a gente ouvir? É fácil ser uma mulher sábia para um homem que é segundo o coração de Deus. É fácil ser uma mulher que edifica o seu lar com um homem que traz algo para ser edificado. Mas ninguém fala do homem egoísta, o homem que é amante de si mesmo, o homem que só pensa em si. Um homem que tem na boca dele a frase, eu quero ser feliz. E não importa o que eu faça ou por cima de quem eu passo, eu vou ser feliz. Ninguém fala dessa mulher que sofre dentro de casa, muitas das vezes, os gritos, as ofensas. De um homem que é duas caras. De um homem que coloca uma máscara para a sociedade. De um homem que mostra uma santidade fora de casa, mas é um demônio dentro de casa. De um homem que muitas das vezes está dentro da igreja. E precisa ser dito isso. Os homens mais perversos estão dentro das igrejas, porque eles se escondem dentro de uma religiosidade. Dentro da igreja, coloca uma roupa, pega uma Bíblia, coloca na mão e vai para a igreja e todo mundo olha e acha que é um santo. E acha que é um homem segundo o coração de Deus, um servo de Deus. Mas dentro de casa é usado pelo Satanás. Na hora que tira aquela roupa, que tira aquela máscara, que tira aquela roupa que ele veste para mostrar algo que ele não é, para a esposa, ele mostra a versão que ele esconde do mundo lá fora. É dessa mulher que estamos exigindo edificação. É dessa mulher que estamos exigindo mansidão, muitas das vezes. Porque a gente, vamos entrar no ponto aqui sobre a mansidão, sobre a mulher sábia. Nós, mulheres, é lógico que num casamento, quando tá destruído, tem dois lados. Tem situações que aconteceram. É responsabilidade dos dois 50%. É fácil a gente olhar e culpar só a mulher. Só que tem um ponto da mulher. Você foi uma mulher mansa, sábia? Teve relação sexual com seu marido? Tá, se não teve, a gente tem que corrigir isso. Por quê? Porque a mulher que edifica o seu lar, ela precisa ser assim, porque essa mulher louva ao Senhor. Então, muitas das vezes, temos que ser assim, não porque o nosso esposo merece, porque muitas das vezes ele não vai merecer, mas porque agrada ao Senhor. Só que isso vai refletir no casamento. Só que é fácil também a gente culpar a esposa e falar que ela não tá sendo assim, e é por isso que aconteceu tantas coisas, só que ninguém tá vendo o emocional dessa mulher. Ninguém tá vendo que às vezes essa mulher tá destruída, essa mulher não tá sendo amada, não tá sendo vista. Muitas das vezes esse homem negligencia até o básico para essa mulher, porque ele está se colocando sempre em primeiro lugar. Uma mulher que às vezes se sente usada, muitas das vezes se sente empregada dentro de casa, porque muitas das vezes é esse olhar que ela tem do marido. Porque o marido olha ela como uma extensão dele, olha ela como se ela fosse uma escrava, como alguém que tem que servir ele, e não alguém que ele precisa amar. E a gente precisa entender que o homem segundo o coração de Deus é um homem que dá a vida pela esposa, que coloca os desejos e as necessidades dela em primeiro lugar. Então é fácil julgar, não é? Essa esposa, quando a gente não sabe o que acontece.
Por isso que o julgamento ele não pertence a nós. A gente tem que ficar com a boca fechada, porque a gente nunca sabe o que se passa dentro de um lar, dentro de um casamento. A gente nunca sabe. E às vezes é isso que acontece com a amante. Às vezes ela olha ele como coitado e muitas das vezes ele é o algoz. É aquele que causou tudo isso. A mulher ela é uma multiplicadora, uma multiplicadora. O Senhor fez ela para multiplicar aquilo que é dado para ela. O homem semeia algo e essa mulher vai germinar alguma coisa. Só que às vezes esse homem está entregando para ela uma semente de frieza, de egoísmo, de falta de amor. E aí ele quer que ela entregue para ele amor, carinho, afeto, mansidão. E ainda que é isso que a palavra diz, é muito difícil, gente. Você ser sábia, você edificar um lar com um homem que é segundo o coração de Deus, com um homem que está dentro da palavra, com um homem que é um servo de Deus, é muito fácil. Agora eu quero ver você edificar em cima de ruína, em cima de desprezo, de desamor, de egoísmo. Eu quero ver ser mansa nessas condições. É nessas condições que a gente vê, de fato, onde está o nosso coração. Porque é igual a palavra diz, é fácil amar o nosso amigo, mas e o nosso inimigo que é difícil? E a mesma palavra diz que glória temos quando amamos aquele que nos ama. A glória está exatamente em amar o nosso inimigo, em ser sábia para aquele que é um demônio dentro de casa. Só que ninguém fala das dificuldades. Só que eu entendo essas dificuldades e o Senhor também entende essas dificuldades. O Senhor também entende, Ele olha para essas dificuldades. Só que aquilo que é o nosso comportamento que precisamos corrigir, isso não tem argumento. Está na palavra que precisamos ser mansas, sábias, e precisamos. Isso é aquilo que nos cabe. Independente se o outro mereceu ou não. Só que às vezes isso acontece com a amante, né? Ela, ai, tadinho, eu preciso resolver. Mal sabe ela que ela vai ser a próxima. Que se ele abandonar essa esposa, ela vai ser a próxima que vai ser traída. Ela vai ser a próxima, aí ela vai descobrir, junto com ele, o que ele realmente era, aquilo que ele escondeu. É onde ela vai se sentir enganada. E aí ela vai começar a entender o que a esposa passava. E aí vai começar a cair o entendimento dela. Então, entendemos os traumas, entendemos de onde vem. Que pode ter essa questão da infância, dela não ter sido amada, não ter sido vista. E aí, explicado essa questão, que a gente explicou e não justificou, vamos para a questão do moral e o afetivo. Porque a gente já falou dos traumas, da alma, né? Mas vamos falar também sobre a questão do moral e afetivo. Moralmente e afetivamente, ela sabe que tá errado. Moralmente, ela sabe que ela tá destruindo uma família. Ela sabe que tá entrando num lugar que não cabe a ela. Ela sabe que ali é um lugar onde ela não devia nem ter entrado, nem ter alimentado. E afetivamente, ela também sabe que tem uma esposa que tá sofrendo. Que tem uma pessoa que, pra ela tá sendo aceita, outra tá sendo rejeitada dentro de casa. Outra tá sendo maltratada. É aonde entra a questão da empatia. Eu quero ser feliz, eu preciso ser vista, eu preciso ser amada. Olha aí onde está o egoísmo. Se a esposa está sofrendo, se a esposa vai ser trocada, problema dela, contando que eu seja feliz. E é isso que acontece. Só que eu costumo falar algo aqui nesse vídeo e eu sempre vou repetir. Quem ignora a dor do outro precisa passar pelo mesmo para entender. Porque temos a questão da amante, que é aquela mulher que foi enganada. O marido, ele fez o homem, ele fez um monte de promessas para ela caiu que nem patinho. Ele falou dele como se ele fosse um príncipe. Ela foi enganada e ela começou a gostar desse homem. Só que também tem o caso das amantes que afrontam, não tem? Tem aquelas que pegam o telefone da esposa e liga para a esposa. Tem aquelas que a esposa descobre onde ela trabalha. E ela vai lá e afronta a esposa, e ela dá risada, e ela debocha. Igualmente, aquele que ignora a dor do outro precisa muitas das vezes passar pelo mesmo para entender. Porque muitas das vezes não tem empatia. E vamos lá, vamos supor que chega no caso do marido largar a esposa pela amante. Vamos lá. O que acontece? O que motiva
essa amante a querer esse marido? É justamente o fato de ter essa esposa. Porque ela enxerga aquilo como é como se fosse um desafio para ela. Eu preciso tirar essa esposa daqui para me ser feliz. Só que dentro dela tem um desafio. No inconsciente dela tem um desafio. Eu preciso tirar isso daqui. Só que quando acontece de, às vezes, ela ir morar com esse homem, ou às vezes se casar com esse homem porque a esposa desistiu, o que acontece geralmente? Aquele estímulo que fazia ela lutar por esse homem acabou. E aí o que acontece? Ela vê ele como garantido. Ela deixa de se cuidar. Ela deixa de fazer aquele sexo maravilhoso que antes ela entregava, ela não entrega mais. Aquela validação ela já não entrega mais, aqueles elogios. Por quê? Porque ela já viu a face dele como é. Ela já viu os defeitos, ela já viu tudo isso. E agora ela já não tem mais aquilo que dava vida para ela. Porque o que dava vida para ela? Era o fato de ter um impedimento. Quando aquele impedimento acabou, a motivação dela também foi embora. E ela já não precisa performar mais. E aí muitas das vezes tem um outro lado, porque aí o homem se sente enganado. Porque na maioria das vezes, o que aconteceu? Quando o homem ele chega nesse ponto de largar a esposa, ele já sofreu na questão até da imagem dele. Porque ele já se envergonhou. O ego dele já tá lá embaixo. Porque ele já se sentiu humilhado. Ele abriu mão da criação dos filhos, ele abriu mão da esposa, da mocidade dele. Por uma amante que ele achou que ia ter essa disponibilidade. E ter essa performance a vida inteira. E aí quando ele casa com ela, que ele também vê os defeitos dela, que às vezes são iguais ou piores do que a esposa. E além disso, a sexualidade que ele tinha, a validação e aquilo que ela entregava, ela não entrega mais, ele se sente enganado. Porque ele olha e fala assim, olha o que eu abri mão para chegar aqui e ter isso. E ser igual ou pior do que quando era com a minha esposa. É onde ele olha e fala assim, era melhor eu ter ficado lá. E aí, muitas das vezes, a amante, o que ela faz? Quando ela vê que acabou aquele desafio, ela até se arruma pra rua. Só que ela vai fazer isso com outro homem. Porque ela tá buscando esse desafio o tempo todo. E muitas das vezes ela vai meter o pé nesse que ela tá junto, que ela conseguiu conquistar, porque ela não quer aquele homem. Ela quer aquele sentimento da conquista. O sentimento de eu posso ter, eu quero ter. Quando ela realmente tem, ela não consegue se dedicar a esse relacionamento, ela sabota. Ela mesma se sabota. E aí, vamos dizer que ela é um amante e ela só tá no lugar da amante. Por que o homem faz quando ele busca um amante? Ele tá buscando alguém melhor do que a esposa. Porque na cabeça dele, ele precisa de alguém melhor do que a esposa. E aí, o que ele faz? Ele observa as duas ao mesmo tempo. Ele tá com a esposa e ele tá com a amante. E ele tá observando a amante o tempo todo. Porque um homem ele não vai trocar a esposa pela amante do nada. Ele vai observar ela. Ele vai ver o comportamento, a sexualidade. Ela vai ver se ela tá dando aquilo que ele espera. Pra chegar nesse ponto. Só que muitas das vezes o homem não faz isso. Por quê? Porque a amante é um escape. Vamos supor que a esposa é insuportável dentro de casa porque ela ainda não aprendeu a ser sábia dentro das escrituras. Ele vai lá e ele sai com a amante e ele desabafa, ele conta seus problemas pra ela, ele descarrega tudo ali e ainda tem relação sexual com ela. Aí ele chega em casa super manso. Sabe o que a amante tá fazendo? Ajudando ele a ficar nesse casamento. Por quê? Porque ela tá fazendo com que ele suporte esse casamento mais ainda. Pra que ele vai largar? Ele tem o melhor dos dois mundos. A mulher que cozinha, que faz as coisas pra ele, que cuida dos filhos dele, e alguém que ele descarrega emocionalmente e fisicamente. É onde a amante se sabota. Por que se sabota? Ela tá fazendo com que esse marido fique mais tempo nesse casamento, ao invés dele largar, porque ela performa, e ela faz, e ela acontece, achando que ele vai largar a esposa. E muitas das vezes não. Muitas das vezes ela vira só o escape, ela tá sendo usada para ficar nesse casamento. Só que vamos entrar no espiritual agora? Porque às vezes a gente olha e fala assim, Deus pode restaurar todo o casamento? Pode. Deus, ele é capaz de restaurar qualquer casamento. Então por que não restaura? Não restaura porque as pessoas não querem. Porque o que acontece? Às vezes, a amante, por exemplo, às vezes ela percebe isso, que o homem,
Ele tá em cima do muro e ele não se decide. O que muitas faz? Ou ela dá um ultimato, ou muitas ligam para a esposa para ela descobrir, ou o que outras fazem? Muitas delas procuram engravidar para segurar esse homem, que é um erro que eu nem vou nomear aqui. Aí vai lá e engravida desse homem para segurar ele. Porque pensa assim, ó, se eu engravidar, ele vai ficar comigo. E outra opção também, ele vai ficar comigo e a esposa também não vai querer ficar com ele, porque ele tem um filho agora de mim. E aí o que acontece na realidade? Deus pode restaurar todo casamento? Pode. Deus é capaz de restaurar qualquer casamento. Só que se a gente não desistir. Por que Deus não restaura todo o casamento? A restauração não é para todos, porque não é todos que vão insistir, que vão lutar. A maioria ou começam a lutar e desistem no meio do caminho, e tem uns que nem lutam. E aí vamos supor o caso da mulher que engravidou desse homem. Talvez para a esposa isso vai ser demais. Talvez ela vai endurecer tanto esse coração que ela não vai aceitar. Ou ela vai cair no engano de pensar assim, nossa, agora ela tem um filho, ela tá grávida. Aí ela tem pena da amante no sentido assim, ó, nossa, ela engravidou. Eu não posso fazer isso com ela. Ela tem mais empatia pela amante do que pela aliança dela. E aí ela desiste. Ou para ela, no emocional dela, ela acha que ela não vai conseguir lidar com isso, e aí ela não quer. E aí ela vai seguir o seu caminho. E aí, esse homem, ele é meio que obrigado a ficar com essa amante porque a esposa já não quer. E ele tem um filho com ela, ele fica com ela. E aí, às vezes, a esposa também vai procurar outro homem. Vai procurar também ser feliz. Porque para ela é demais lutar por essa restauração. E às vezes nem tem um filho, mas para ela é demais lutar por um homem que buscou uma amante lá fora. Só que vamos por espiritual, uma esposa que ora. Você que é amante, você tá ouvindo o que eu tô falando aqui agora. Você pode usar de artimanhas, você pode performar no sexo, você pode validar e fazer o que você quiser. Se essa esposa é uma mulher de oração, se essa esposa é uma mulher de Deus, saiba que você está perdendo o seu tempo. Porque se ela, e tem isso também, se ela decidiu lutar por esse casamento, por essa aliança, se o Senhor falou para ela que para ela lutar, ela aceitou o desafio de lutar, e ela não desistir, você está perdendo o seu tempo. Menos dia ou mais dias, esse marido volta para casa. E você vai ficar sozinho, quem sabe até com o filho, que você manipulou para conseguir ficar com esse homem. Porque assim, ó, achar que a esposa não sabe, sabe se ela é uma mulher de oração, ela sabe, porque Deus mostra em sonhos, Deus mostra até onde você trabalha. Se Deus quiser, Ele revela até o CPF para ela, porque ela tem intimidade com Deus. Então é inútil, é uma luta que você tá fazendo inútil. E outra coisa, se ela desistir, esse é um relacionamento que você quer? Porque no momento que você não entregar validação, que você não performar na relação sexual, se você não entregar para ele aquilo que ele espera, ele também vai fazer o mesmo com você. Então você vai ter que viver uma vida extremamente cansativa para poder manter esse homem, porque se você não fizer nada para mantê-lo, você vai perdê-lo. Porque ele não tá com você pelo que você é, ele tá pelo que você pode oferecer. Ele tá usando você. Muito pior, às vezes, que a esposa, porque ela ainda tá dentro de uma aliança. E você que tá sendo usada de forma que nem é oficial. Então, não perca tempo achando que se ela está lutando por uma restauração, você vai conseguir algo, porque não vai. Você pode conseguir que ele saia de casa, que ele more com você. Se essa esposa estiver orando, Deus traz esse homem de volta. E às vezes aquele deboche que você fez, as risadinhas que você deu, você vai ficar com a cara desse tamanho. Porque aquilo que você tinha como garantido não passava de folha ao vento, não passava de algo volúvel. Aquilo que você mesmo construiu dentro do seu coração e na sua mente. E aí entra o ponto. Porque assim, ó, às vezes você é amante, você largou esse homem, às vezes você não consegue homem nenhum. Ou às vezes você se casou e se vê passando pelo mesmo.
seu marido ele tá atrás de outra amante. Porque tem casos que não é colheita, né? Tem casos que o homem trai a esposa porque ele é egoísta mesmo. Tem casos que a mulher ela foi amante lá atrás e agora ela tá passando por isso, mas tem casos que não é colheita. Tem coisa que é o plantio da outra pessoa. Só que vamos supor que você tá no caso da amante, que você foi amante lá atrás, ainda que novinha, e agora tá passando isso no seu casamento. O que que você tá passando? A colheita. Tudo que a gente faz, a gente precisa entender que a gente colhe. Tudo que a gente faz tem consequência. Quem ignora a dor do outro tem que passar pelo mesmo. Porque muitas das vezes ignorou. Sabia que a outra chorava, sabia que a outra sofria, sabia que a outra tinha sentimentos. Porque a gente tem um filtro, gente, na cabeça da gente. A gente pode gostar desse homem, a gente pode se interessar. Só que às vezes falta empatia mesmo, de entender a dor do outro, de se colocar no lugar do outro. De olhar pra si e falar assim, se fosse o meu caso, eu gostaria? Como eu me sentiria? Porque não é só você que tem emoções. A esposa também sente. Ela tem alguém que tá sofrendo. Tem alguém que você, por causa da sua felicidade egoísta, está passando um inferno dentro de casa. Porque se o marido ele tá te oferecendo amor, carinho, atenção, sexo, ele tá oferecendo para a esposa o que é o oposto. Frieza, desprezo. E muitas das vezes você ignora isso. Por causa do seu egoísmo de querer ser feliz em cima da aliança de outra pessoa. Em cima do sofrimento de outra pessoa. Ei, Deus tem um homem para você livre. Deus, ele não destrói uma aliança para construir outra em cima de fracasso. Em cima da infelicidade de alguém. Deus não quer uma felicidade para você pautada na dor de outra mulher. Só que muitas das vezes procuramos isso. E quando procuramos, temos também que estar dispostas a colher as consequências. Porque elas virão. E aí quando você passa por tudo isso, aí você começa a entender a dor do outro. Aí você começa a entender a dor da esposa. Nossa, eu fiz isso lá atrás. Como dói passar por isso? Por que que eu fiz isso? E aí você passa por situações muitas das vezes que você vai ter nojo de você mesmo. Só que às vezes você precisa sofrer para entender. Porque você negligenciou. Se você está numa situação dessa, se arrependa. Larga esse homem. Abandona tudo que você está fazendo. Pede perdão a Deus. Isso garante que você não vai ter consequências? Não. Porque a lei da semeadura, ela existe independente independente de qualquer coisa. A gente plantou, a gente vai colher. Só que quando nós nos arrependemos, nós alcançamos misericórdia do Senhor. E ainda que você colhe os frutos disso, vai chegar um momento que Deus ele vai cessar esse sofrimento na sua vida. E vai preparar alguém para você de fato amar, para você de fato se entregar, só que de maneira legítima. Não espere esse homem te abandonar. Saiba ouvir a palavra do Senhor, a voz de Deus, através, inclusive, de um vídeo como esse, e dar o primeiro passo. Ah, mas eu gosto. Eu me apaixonei por esse homem, eu amo esse homem. Mas agora você tem a verdade. Por que que você ama? Por que que você se apaixonou? Porque você alimentou. No segundo olhar dele, quando você viu a aliança, você já devia ter cortado. Ou na primeira conversa dele, se ele tivesse falado que tinha esposa com filhos, você já devia ter descartado essa possibilidade. Mas por que que você chegou ao ponto de se apaixonar? Porque você alimentou. Porque você passou por cima do sofrimento de uma mulher. Ou de um homem, porque aqui também temos homens. Você passou por cima disso. Você alimentou. Você ficou enredando aquele homem, alimentando o ego desse homem.
E aí ele te dava retorno e isso alimentava a sua vaidade. Você alimentou. Não é Deus. Porque tem gente que vai olhar e vai falar, por que Deus permitiu? Foi suas escolhas. O eu sou casado, o eu sou casada já devia ter sido suficiente para você ter caído fora. Para você colocar uma barreira entre vocês. Só que você alimentou. Não foi Deus, foi você. E às vezes a consequência vai ser você ter que deixar de amar essa pessoa. Você sofrer agora com esse sentimento que você alimentou. Até esse sentimento ir embora. Até você superar ele. Mas aqui tem uma escolha para você. Porque se você estiver nessa situação e Jesus voltar hoje, você vai pro inferno. Além de ter sofrido tudo isso aqui, ainda vai pro inferno. O que você escolhe? A vida é feita de escolhas. Assim como você decidiu alimentar isso lá atrás, assim como você escolheu passar por cima da dor de outra pessoa, você também escolhe se você agora vai passar por cima agora do seu sentimento, das suas dores, em prol do menos sofrimento de alguém. Porque se chegou nesse ponto que você começou a gostar dessa pessoa, foi porque você alimentou. Quando alguém chega no ponto de falar que vai tirar a vida pela pessoa, da amante querer tirar a vida pelo marido de alguém, é porque alimentou. É porque, de fato, começou a gostar da pessoa. Mas porque alimentou. É responsabilidade sua. É fácil culpar Deus e culpar esse homem. Foi responsabilidade sua. E a gente precisa entender que o peso sobre a vida da mulher é muito maior. Sabe por quê? Porque a mulher ela tem um poder de influência muito grande. A mulher ela influencia o homem de maneira muito grande. Não tem como você falar pra mim assim que um homem ele foi porque ele é insistente, não. Porque uma mulher, quando ela se impõe, quando ela diz que não, quando ela fecha as brechas, nenhum homem consegue entrar e não consegue passar por essas brechas. Se um homem ele fez, se um homem... É porque você alimentou. É porque você deu abertura. É porque ele achou espaço. Se você não tivesse dado esse espaço, no primeiro não, ele teria desistido. Porque o homem, ele insiste até o momento que ele vê que a mulher, ela se impõe. Quando ela se impõe, ele cai fora. Mas você alimentou. Você gostou. Agora arque com as consequências. Não se preocupe só com a sua felicidade momentânea. Porque esse mundo aqui passa. Essa vida, ela vai passar. Mas existe uma eternidade no céu e no inferno. Escolha onde você quer passar essa eternidade. Escolha. Deus entende os seus traumas, entende as suas dores, mas Ele não vai justificar e Ele não vai impedir que você colha as consequências daquilo que você fez. Porque por mais que você errou pautada nos seus traumas, nas suas dores, você sabia o que era certo e o que é errado. Tem um filtro dentro de você. Mas você tem o poder de escolha. Escolha aquilo que vai te levar para a eternidade. Agora, qual das eternidades que você vai chegar depende da sua escolha hoje. Eu sinto muito por você ter chegado nesse ponto. Mas se você está nesse lugar é porque você alimentou. Então, escolha e se arrependa das suas atitudes, entendendo que não é só você que sofre. Tem uma esposa, tem filhos, tem uma família que está sendo destruída por causa do seu também egoísmo. Porque não é só o esposo que está sendo egoísta, você também está sendo. E talvez você não entende o que é uma família. Não entende a gravidade que é os filhos descobrirem que o pai tem um amante. Não sabe os traumas e as dores que vão ser causadas nesses filhos acerca de um divórcio, acerca de um abandono paterno. Mas hoje você está tendo consciência a partir desse vídeo, porque a salvação é individual. E o Senhor se preocupa
com a sua salvação. E para você que é esposa, não desista do seu casamento. Lute, porque Deus é um Deus de família. Deus odeia o divórcio. E os seus filhos, lute pelos seus filhos, porque um casamento desestruturado, o divórcio, ele causa trauma das crianças que a gente não consegue nem imaginar, nem sondar. E uma amante, às vezes ela é fruto de uma relação de o pai com uma amante. Às vezes ela se envolveu nessa situação porque o pai também teve amante. Porque o pai divorciou, porque o pai abandonou a mãe. E aí ela começa a buscar isso no casamento de alguém, muitas das vezes. Então tem muitas coisas que podem acarretar nos nossos filhos. E a gente precisa entender que não é só a nossa felicidade que está em pauta. A restauração do casamento não é sobre nós e a nossa felicidade. Ela é sobre também os filhos. Então, a gente precisa sempre ter esse olhar também. Então, lute. Porque Deus, ele é capaz de restaurar e de mudar qualquer cenário, qualquer situação. Eu sou prova viva disso. Mas se você não desistir. Então, lute. Dentro daquilo que o Espírito Santo te deu estratégia, daquilo que ele falou. E assim como eu, que você também tem um casamento restaurado, que você tem uma família liberta e filhos crescendo dentro de um lar com estrutura, para que o nome de Deus também seja glorificado, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, um beijo para vocês, até o próximo vídeo.